Brasília, a CPMI dos atos de 8 de janeiro ouviu o condenado por planejar um atentado nos arredores do aeroporto da capital federal. Repórter Bruno Pinheiro. Sou casado há 33 anos, tenho 2 filhos. Um dos filhos requer cuidados especiais, requer algo de diferente, especial. Esse foi o tom do depoimento de George Washington, o condenado por ter levado uma bomba até a região do Aeroporto Internacional de Brasília. O homem se emocionou ao falar da família e dos 2 filhos. Já condenado a 9 anos de prisão em regime fechado, Jorge disse que seria insanidade mental ele colocar algo explosivo em um caminhão. Como alguém falou aqui dentro, que eu estou insano. Não estou. Isso aí eu lhe confirmo que eu não estou. Em depoimento à polícia, ele confessou que queria armar um caos e explodir o artefato para chamar a atenção de um acampamento e que, na época, estava instalado no quartel-general do Exército na capital federal. Na CPMI, o homem revelou que no local haviam infiltrados. Senhora, naquele acampamento, se existia informações e contra-informações. E o que tinha muito ali dentro chamava-se infiltrados. Muitos mesmo. Não era pouco, não. Uns apareciam, quando era descoberto, aparecia outros. Tinha ônibus de infiltrados, E isso o Exército detectou. Para o juiz da 8ª Vara Criminal, o condenado expôs perigo à vida, à integridade física e o patrimônio das pessoas ao colocar dinamite ou substância de efeitos análogo em um caminhão-tanque carregado de combustível às margens do aeroporto. Apesar de ser réu confesso, George Washington negou as acusações. 37 anos praticamente no mesmo ramo. Eu não seria louco de colocar um artefato explosivo em cima de um caminhão. Jamais na minha vida. Diante das negativas para responder os questionamentos, o deputado governista Rubens Pereira Júnior sugeriu a quebra do sigilo bancário do réu para entender o financiamento da estrutura montada. Quem financiou a compra das armas e sua estadia em Brasília? Permanecerei calado, senhor. Diante do seu silêncio, que é constitucional, e isso não pode fazer um pré-julgamento de culpa, mas isso dá a todos nós o dever até de pedir na próxima sessão, na próxima reunião deliberativa, a quebra do sigilo bancário. André Fernandes, autor do requerimento para a instalação da CPMI, ele disse não entender o motivo de Jorge ser convocado em uma CPI que investiga apenas os atos do 8 de janeiro. Existe alguma relação entre o 24 de dezembro e o 8 de janeiro? Eu já respondi essa pergunta, senhor, mas vou repetir a resposta. 12 de janeiro não tem nada a ver com o dia 24, 24 não tem nada a ver com o dia 8. Ou seja, vice-versa, um dia com o outro. Ainda durante a sessão, os peritos da Polícia Civil também foram ouvidos e disseram à CPMI que o material utilizado pelos criminosos era usado para explodir rochas e que os componentes eram de uso restrito e as vendas são controladas pelo Exército. Amanda Klein, o depoimento de George Washington foi pertinente, útil para a CPMI do 8 de janeiro para entender sobre os atos que aconteceram na ocasião? De forma alguma, Adriana, faltou ele responder justamente como ele teve acesso a artefatos explosivos que são de uso restrito. Quem financiou, foi a pergunta do outro deputado, quem financiou essa ida a Brasília? Afinal de contas, esse sujeito saiu do Pará, foi a Brasília carregando munições e artefatos explosivos, colocou esses dispositivos em 3 locais diferentes em Brasília, perto do aeroporto, perto de caminhões-tanque, na véspera do Natal, só não explodiu por obra e graça divina, porque se tivesse explodido, teria causado, poderia
poderia ter provocado caos, mortes, vítimas, foi um ato terrorista, tanto é que ele foi condenado pela justiça por isso a 9 anos e 4 meses de prisão. Então, não pode se levar o que essa pessoa diz a sério. Ele conta que trabalhou 37 anos justamente com combustíveis e com caminhões-tanque, quer dizer, ele tem experiência nessa área e que ele não seria insano, ele não está insano, ele não seria louco de colocar um artefato explosivo e a vida de milhares de pessoas em risco. Mas foi exatamente isso que ele fez, ou seja, ele tinha plena consciência do que estava fazendo. E é claro que 24 de dezembro tem a ver com 8 de janeiro, porque são episódios que partem do mesmo princípio, da não aceitação do resultado eleitoral. E, de novo, por essa campanha sistemática que foi feita ao longo de 4 anos de fraude, insistir na mentira, de fraude nas urnas eletrônicas. Leva pessoas como esse senhor, que eu não sei se é insano ou não, a cometerem atos de extrema covardia que poderia ter terminado numa tragédia. Você concorda, Beraldo, a ligação desse caso com o 8 de janeiro? Não, eu acho que a ligação que existe era o clima que existia no Brasil naquele momento. O depoente, ele começa falando da sua família, se emociona e tal, e aí a gente vê que alguém, para deixar essa família com quem ele se coloca, né, diz se importar tanto, ele deixa a família em casa e vai às ruas para cometer um ato desse completamente insano. Isso demonstra que essas pessoas, não só essas pessoas que chegaram ao extremo desta tentativa de explodir caminhões, de causar um caos, mas também aquelas que invadiram a Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro, elas estavam ali sendo alimentadas por uma expectativa inexistente. À medida que as investigações vão se aprofundando, à medida que as informações vão correndo, a gente vê que não existia um plano a ser executado. Existia especulação, existia manifestações irresponsáveis de pessoas justamente para manter esta base aquecida, achando que eles seriam parte de algum processo, e esse processo não estava dado, né? As lideranças desse processo não estavam ali para tomar a frente de nada, e as Forças Armadas não embarcaram nesse delírio. Infelizmente, essas pessoas aí extrapolaram o bom senso, a razão e fizeram coisas impensáveis.